Imagina a cena. Você vai falar em público, abrir o coração para alguém, pedir uma oportunidade importante, e de repente a voz começa a falhar. A garganta aperta, o som sai trêmulo, as palavras parecem escorregar por um fio fino de ar. Lá dentro você pensa: por que isso está acontecendo comigo justo agora? O que quase ninguém te contou é que esse defeito não é um defeito. É um sistema antigo de proteção, inscrito no seu corpo desde muito antes de você nascer. A voz que treme quando você sente medo é, na verdade, o seu cérebro tentando garantir que você sobreviva. Vamos entrar juntos na engenharia invisível desse momento. Tudo começa muito antes do som sair da sua boca. Começa com um sinal de ameaça. Às vezes é algo grande e óbvio, como entrar em um palco com centenas de pessoas te olhando. Às vezes é algo sutil, o olhar de julgamento de alguém, a lembrança de uma humilhação do passado, uma frase que mexe com a sua autoestima. Não importa se a ameaça é real ou simbólica. Para o cérebro emocional, ameaça é ameaça. Quem faz essa leitura é uma região profunda do cérebro chamada amígdala. Ela é como um alarme de incêndio. Não pensa, não discute, não raciocina, reage. Se a amígdala percebe que aquilo pode colocar você em risco social, emocional ou físico, ela aperta um botão vermelho dentro de você. Esse botão tem um nome: resposta de luta ou fuga. Quando ele é acionado, uma avalanche de mudanças automáticas começa. Seu coração acelera, a respiração fica mais rápida, o sangue é desviado para músculos grandes, como pernas e braços. O corpo se prepara para correr, lutar ou congelar. E é aqui que a sua voz entra na história. Falar não é uma coisa simples para o corpo. Para você, parece só abrir a boca e sair falando. Mas, por trás disso, existe uma coreografia finíssima de músculos, ar e vibração. Você precisa controlar a passagem de ar pelos pulmões, ajustar a tensão de músculos minúsculos na laringe, onde estão as cordas vocais, coordenar língua, lábios e mandíbula para articular os sons. Tudo isso é coordenação motora fina. É como escrever com uma caneta bem fina ou tocar piano. Exige precisão. Agora, lembra do que acontece quando o medo dispara o modo sobrevivência? O cérebro prioriza a força bruta, não a delicadeza. Ele manda a adrenalina pelo corpo, aumenta a tensão muscular e, de certa forma, sacrifica os movimentos mais refinados para garantir os movimentos grandes que te tirariam de perigo. Resultado: os músculos que controlam a sua voz, que precisam de sutileza, ficam mais tensos e menos precisos. Eles passam a oscilar demais, como se ficassem tremendo de leve. E se o músculo treme, a vibração da sua voz também treme. É por isso que, quando o medo entra, o som sai quebrado. Existe um outro detalhe importante: a respiração. Quando você está calmo, a respiração é mais profunda. O ar entra e sai em ondas mais largas. Essa base de ar sustentada é o que dá firmeza à voz. No medo, o padrão muda. Você começa a respirar mais rápido e mais curto. Às vezes, sem perceber, chega até a prender o ar antes de falar. A caixa torácica fica rígida, o diafragma sobrecarregado, e você fica com pouquíssimo combustível para manter a voz estável. Agora junte isso. Cordas vocais mais tensas e instáveis. Músculos finos tremendo com a descarga de adrenalina. Ar curto saindo em jatos irregulares. O que nasce dessa mistura? Uma voz que oscila de volume, de tonalidade, que falha no meio da frase ou sobe demais sem você querer. Ela treme por dentro antes mesmo de você ouvir. Tem mais um jogador importante nessa história: o nervo vago. Ele é como uma grande estrada de comunicação entre cérebro e corpo, passando por garganta, coração, pulmões, intestinos. É o principal responsável pelo freio do sistema nervoso, um dos pilares do que chamamos de resposta de descanso e digestão. Quando você está tranquilo, o nervo vago consegue acalmar a frequência cardíaca, suavizar a respiração e, de quebra, deixar a voz mais estável, mais cheia, mais controlada. Mas, quando o medo domina, o sistema simpático, aquele da luta e fuga, toma a frente e a influência reguladora do nervo vago diminui. É como se o freio ficasse fraco. O corpo entra em aceleração e a voz embarca junto nessa turbulência. Você sente um nó na garganta, um aperto no peito, a voz parece escapar do seu controle. De novo, isso não é fraqueza, é neurofisiologia. Agora talvez você esteja se perguntando: mas por que o meu corpo faria isso logo quando eu mais preciso parecer seguro? A resposta está em algo muito antigo. Acontece que, para o cérebro, ser rejeitado socialmente sempre foi perigoso. Imagine a vida em pequenos grupos, milhares de anos atrás.
Ser excluído do grupo significava menos proteção, menos comida, menos chances de sobreviver. Então, apresentar-se diante das pessoas, ser julgado, ser ouvido, tudo isso sempre foi carregado de peso adaptativo. Hoje, ninguém vai te expulsar da tribo porque você esqueceu uma palavra numa apresentação. Mas o cérebro não recebeu e-mail avisando que o mundo mudou. Ele continua interpretando qualquer risco de humilhação, rejeição ou fracasso público como uma ameaça séria. Então, quando você pensa, se eu errar, vão rir de mim. Se eu gaguejar, vão me achar burro. Se eu falhar, nunca mais me chamam. A amígdala reage como se você estivesse à beira de um penhasco social. E o que ela faz? Agora junte isso. Cordas vocais mais tensas e instáveis. Músculos finos tremendo com a descarga de adrenalina. Ar curto saindo em jatos irregulares. O que nasce dessa mistura? Uma voz que oscila de volume, de tonalidade, que falha no meio da frase ou sobe demais sem você querer. Ela treme por dentro antes mesmo de você ouvir. Tem mais um jogador importante nessa história: o nervo vago. Ele é como uma grande estrada de comunicação entre cérebro e corpo, passando por garganta, coração, pulmões, intestinos. É o principal responsável pelo freio do sistema nervoso, um dos pilares do que chamamos de resposta de descanso e digestão. Quando você está tranquilo, o nervo vago consegue acalmar a frequência cardíaca, suavizar a respiração e, de quebra, deixar a voz mais estável, mais cheia, mais controlada. Seu cérebro não é seu inimigo. O que falta muitas vezes é só atualizar o sistema operacional emocional. Ensinar para o corpo que as ameaças de hoje não são as mesmas de ontem. Que subir num palco não é ser jogado num penhasco. Que ser julgado por alguém não é ser condenado à exclusão. Enquanto essa atualização não acontece, a voz treme. Quando ela começa a acontecer, a voz encontra um ponto novo. Ainda humana, ainda vulnerável, mas mais firme. Se esse tipo de mergulho te ajuda a entender o seu próprio corpo, a sua mente e os seus medos de um jeito mais leve e mais científico ao mesmo tempo, você já sabe o que fazer. Então, se você quiser continuar explorando perguntas como essa, sobre cérebro, emoções, corpo, consciência, aproveita agora. Se inscreve no Bioverso, deixa o like nesse vídeo e conta nos comentários em qual situação a sua voz mais tremeu. E mesmo assim você escolheu falar.